No Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínamo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e embarcaram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, é eficaz e sempre alegra os nossos corações. Te louvamos, Pai, porque através da tua palavra sempre somos edificados. E que todos possam sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Querida igreja, baseado nesse texto que é tão conhecido e nessa passagem que todos já ouviram diversas mensagens sobre isso, eu quero falar quando dizemos não para Jesus. Meus queridos, nós sabemos que nem todos os dias são aqueles dias brilhantes. Nós sabemos que nem todos os dias são aqueles dias alviçareiros, triunfantes, de imensa alegria. Vivemos num mundo onde fomos muitas vezes, e somos também alertados pelo próprio Senhor Jesus, que teríamos aflições. Nós fomos alertados pelo Mestre que nós passaríamos por momentos complicados, por momentos de angústias, por lágrimas, por tristeza, e até alguns momentos complexos na nossa existência nesse mundo. Não obstante todos esses momentos frágeis que vivemos nesse mundo, sem dúvida para nós que somos crentes, para nós que estamos sempre na igreja, para você que aceitou a Cristo e rendeu-se aos pés do Senhor,
eu creio que a situação mais frustrante, a situação mais complexa, a situação mais complicada e até decepcionante da tua vida é quando você tem que dizer, ou quando você diz, sem perceber muitas vezes, não para Jesus. Você pode questionar, mas pastor, quando que eu disse não para Jesus? Meus queridos, as circunstâncias do momento, aqui nesse texto, levaram os discípulos a uma crise de fé e também de esperança. Os discípulos estavam em crise, eles estavam confusos com respeito à pessoa de Jesus. Jesus já havia manifestado para eles 2 vezes. Essa aqui foi a terceira. E nós vemos que, mesmo Jesus se manifestando a eles, mesmo Jesus que havia aparecido para eles mesmo assim estavam cheios de dúvidas, estavam cheios de indagações, perguntas que ainda eles não encontravam respostas, os porquês ocupavam a mente, o coração, a alma daqueles discípulos, a ponto de os mesmos não conseguirem fazer uma leitura correta de todos os acontecimentos que estavam desenvolvendo naqueles últimos dias. Eles estavam muito confusos. Os mesmos não conseguiam se concentrar nas Escrituras e nem nas profecias com respeito a Jesus. E para eles, mesmo que eles viram Jesus ressuscitado 2 vezes, mas ainda tinha perguntas sem resposta. E no meio de tantas dúvidas, no meio de tantas perguntas que eles não encontravam resposta, Pedro, que era um líder já entre eles, disse: eu vou pescar. E mais 6 discípulos toparam a parada e foram juntos. É muito triste quando alguém está na igreja, e até um líder, e pensa alguma coisa errada, faz alguma coisa errada e influencia outros para também fazer. Pedro estava cheio de dúvidas, e agora ele diz: olha, eu vou abandonar tudo, eu vou pescar. E ele vai, e 6 pessoas vão com ele. Sempre tem pessoas para seguir alguém que está errado. E espero que não seja você. Nem o errado e nem que venha seguir pessoas erradas. Mas que você possa estar firme na rocha, que é Jesus, que é Jesus, que é Jesus. Aleluia. Infelizmente, essa cena se repete muitas vezes na vida de crente, na hora de uma crise, na hora de incertezas. É algo, parece que vem fragilizando a fé, e pessoas entram em colapso e assim esquecem de Jesus, e muitos abandonam por completo a jornada cristã. E nós vemos que Pedro esqueceu de tudo e disse: eu vou pescar. Todos os dias, eu quero dizer para você, meu querido irmão, todos os dias Jesus está investindo na tua vida. Mas algumas pessoas estão com sua fé em decadência, e outros já não conseguem crer em mais nada. A fragilidade espiritual de algumas pessoas tem até me assustado, porque são pessoas que vêm na igreja, ouvem palavras, ouvem oração, ouvem a ministração de algo na sua vida, mas mesmo assim estão fragilizados, e qualquer motivo, pessoas abandonam a fé, abandonam o barco, abandonam a igreja, e caem fora, e ficam lá fora numa vida totalmente fragilizada, sem Deus, sem a graça e sem Jesus. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida,
Querida igreja, não podemos permitir que as complicações e as lutas do mundo aí fora venham apagar, venham enfraquecer a nossa fé, venham toldar as nossas convicções nas Escrituras, venham tirar nossa certeza que nós temos essa certeza de irmos para o céu. Você não pode permitir que nada venha macular o teu culto, a tua adoração, o teu louvor, a tua vida com Deus. Não permita que nada venha enfraquecer a tua fé. Da mesma maneira que a água pode apagar o fogo, as provações, eu sei que as aflições dessa vida podem enfraquecer o teu coração e apagar essa chama de você ser um verdadeiro seguidor de Cristo, mas não permita que isso venha acontecer na tua vida. Você não pode permitir que nada venha enfraquecer a tua fé, o teu amor por Cristo, que nada venha interromper a tua jornada com convicção, com firmeza, rumo aos céus. É para lá que nós estamos indo, é para lá que nós vamos. Você não pode deixar que os embates da vida venham fazer você tropeçar na caminhada rumo a uma vida cada vez mais comprometida com Cristo. Não permita que as lutas, que as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, seja onde for, que isso venha fazer você tropeçar na caminhada cristã. Jesus, ele vê os discípulos frustrados, decepcionados, arrasados, e ele vai ao encontro dos discípulos. Naquela noite frustrante, os discípulos foram atrás de Pedro, porque Pedro disse: eu vou voltar a pescar, eu vou pescar. E 6 foram com eles, e eles batalharam a noite toda. Tentaram pescar, tentaram fazer aquilo que até eles tinham muita experiência, porque a maior parte deles eram pescadores, mas nada pegaram naquela noite, e os discípulos agora estavam voltando decepcionados, arrasados, frustrados, cansados, fadigados, tristes. E o pior, fracassado, porque tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Meus queridos irmãos, não é diferente com muitas vidas, muitas vezes até dentro da igreja. Pessoas têm lutado, pessoas têm se esforçado, e muitas vezes dos lábios de alguns sai apenas um gemido: não sei o que está acontecendo. Parece que Jesus me abandonou. A noite estava escura. Os resultados em todas as áreas daqueles discípulos foi frustrante. Mas muitas vezes isso também se reporta à vida de alguns crentes. A noite vai se escurecendo, vai ficando tenebrosa. Os resultados em todas as áreas também vão sendo negativas. E muitas vezes o desespero toma conta. As lágrimas começam a fazer parte da vida do crente. As frustrações fazem parte das noites e dos dias. São crises emocionais, são crises espirituais, são crises conjugais, são crises familiares, são crises financeiras, são crises na caminhada cristã e crises na fé. Você pergunta: pastor, mas crente entra em crise na fé? Pode entrar. Mas você tem o Espírito Santo para fortalecer e fazer você voltar ao rumo. Nós vemos que Asaf era até um ministro de louvor. Ele entrou em crise na sua fé, porque ele começou a fazer comparações. E quando o crente compara a vida do crente com as pessoas lá fora, não dá certo. Mas quando ele entrou na igreja, ele
viu a sua fé sendo renovada, revigorada, fortalecida, porque ali ele percebeu que o fim daqueles era terrível, e o fim daqueles que amam e servem ao Senhor é bênção sobre bênção. E meus queridos irmãos, obstáculos surgem na vida de todos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Obstáculo tem surgido de todos os lados, mas muitas vezes esse obstáculo tem um poder demolidor, e muitas vezes tem jogado alguns crentes na lona, e muitos estão desistindo, outros estão pensando em parar, e outros estão parados. Mas Jesus chega nessa hora, no momento de grande decepção, na vida dos discípulos, frustrados, cansados, fadigados. Quem estava esperando eles na beira da praia? Quem estava lá? Jesus estava lá. Jesus veio ao encontro dos discípulos, e Jesus não mudou. Esse é o mesmo Jesus que está aqui e vem ao teu encontro. Não importa as lutas, as batalhas, as decepções, as frustrações, não importa o que você tem enfrentado, o que tem acontecido, seja na tua vida familiar, conjugal, financeira, material, ou até na tua vida física, na saúde. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Não será diferente. Assim como Jesus veio naquela noite, naquele amanhecer ao encontro dos discípulos, Jesus está aqui para agir de forma profunda na tua vida. Jesus sabia os detalhes do que tinha acontecido naquela noite. Jesus sabia que foi Pedro que disse: olha, vou pescar, vou deixar tudo, estou com tanta dúvida, vamos pescar. Jesus percebeu os detalhes. Perceberam a luta a noite inteira, eles tentando pescar. Jesus percebeu, esse mesmo Jesus, que sabia tudo o que aconteceu na vida dos discípulos, ele sabe com detalhes o que está acontecendo na tua vida. Ele sabe todas as coisas. Até coisas que você não está entendendo. Até os porquês da tua alma, da tua vida, Jesus sabe. Mas aqui vem o detalhe. O problema é quando você precisa, ou quando você precisa não, quando você diz, porque não é para dizer, mas quando você diz não para Jesus. Meus queridos, Jesus chega na beira da praia. E eu creio que esse foi o momento mais complicado para os discípulos, porque eles eram discípulos, e aquele personagem, que eles não percebiam que era Jesus, gritou em alta voz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Filhos, tende alguma coisa de comer? Jesus, de forma carinhosa, mesmo vendo que eles estavam querendo desistir, mesmo eles abandonando a vida de discípulo. Irmãos, depois de 3 anos e meio que Jesus trabalhou com eles, lapidou eles, forjou eles, trabalhou na vida daqueles. 3 anos e meio servindo ao Senhor, agora abandonaram. Mas Jesus foi de atrás: filhos. Esse é o Jesus da misericórdia, irmãos. Esse é o Jesus que teve misericórdia de você. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes o desânimo quis tomar conta da tua vida? Quantas vezes até passou na tua mente de parar? Mas Jesus veio de atrás, Jesus está de atrás, Jesus está vindo ao teu encontro, aleluia. E Jesus disse: filhos, tende alguma coisa. E eles tiveram que dar uma resposta, e eles gritaram: não, não temos nada.
Esse é o momento mais difícil na vida de um crente, quando ele diz: não, não tenho nada. Não tenho nada. Quando você diz não para Jesus, essa se torna a situação mais triste, a situação mais dramática, a situação mais complexa, complicada da tua vida, da tua jornada de fé. Infelizmente, esta cena está se repetindo na vida de muita gente, pois através das atitudes, através das ações, através das palavras, através dos comportamentos, através da maneira de andar e agir tão contraditórias, muitos estão dizendo, através de tudo isso, não para Jesus. Você pode me questionar e dizer que nunca disse não para Jesus. Será mesmo? Será que você nunca disse não para o Mestre? Será que você nunca disse não para Jesus? Mas eu vou te provar, em algumas palavras, que quem sabe você já disse não para Jesus. É muito sério isso. Deixa-me te lembrar de alguns não que você, quem sabe, já disse para Jesus. Por exemplo, quando o Espírito Santo mexe contigo e você sente uma necessidade de orar, mas daqui a pouco aquela necessidade você deixou passar. Em vez de você orar, você foi para o celular, você foi para as redes sociais, você foi para o WhatsApp e ficou envolvido ali meia hora, 1 hora, 2 horas e não orou. Você disse não para Jesus. Quando você tem um sentimento de orar e não ora, você está dizendo não para Jesus. Você diz não para Jesus quando deixa de dar crédito à palavra de Deus. Quando você não lê a palavra, quando você gasta mais tempo com outra coisa, quando você não tem prazer na palavra, quando você não tem prazer de ouvir a palavra, quando você não vem na igreja para ouvir a palavra, você está dizendo não para Jesus. Quando você não tem prazer de vir à igreja, que não é o teu caso, porque você está aqui na igreja, mas quando você deixa a alegria sair do teu coração, o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram. Só no falar ele já sentia alegria. Quanto mais estar na casa do Senhor. Quando a pessoa deixa de frequentar a igreja sem uma razão, sem um motivo, que não seja trabalho ou enfermidade, enfim, ele pode estar e não estar, ele está dizendo não para Jesus. Porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Você diz não para Jesus quando deixa de ser um verdadeiro adorador, quando você não adora, quando você não louva, quando você não tem gratidão, quando você vem à igreja, mas fica apenas como espectador, você não louva, você não adora, você, enfim, não faz nada. Você está dizendo não para Jesus. Você diz não para Jesus quando você empresta os teus ouvidos para conversas injuriosas, mentirosas, caluniosas. Você está dizendo não para Jesus. Você está dizendo não para Jesus quando você abre a sua boca para murmurar, para falar inverdades do teu irmão, seja de A ou de B. Você está dizendo não para Jesus. Você diz não para Jesus quando você deixa de ofertar, quando você deixa de dizimar a casa do Senhor. Quando você não está dizimando, você está dizendo não para Jesus. Eu não quero que a palavra propague, eu não quero que a igreja cresça, eu não quero. Você está dizendo não para Jesus. Quando você diz não para Jesus, é quando você participa da Santa Ceia, de qualquer maneira, sem fazer uma retrospectiva na tua vida, sem fazer um exame na tua vida. E você participa da Santa Ceia como qualquer coisa. Você está dizendo não para Jesus.
Você está dizendo não para Jesus quando você cria uma indiferença com o teu irmão na igreja, ou até dentro da tua casa, com os teus familiares. Você é uma pessoa indiferente, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa complicada, você não deixou a palavra te moldar, você não deixou o Espírito Santo quebrantar teu coração, você não é uma pessoa contrita de coração, você é uma pessoa dura, você é de dura cerviz, você não deixa o Espírito Santo trabalhar, lapidar e agir na tua vida, você não deixa o Espírito Santo moldar você. Quando isso acontece, você está dizendo não para Jesus, porque a palavra, ela vem para quebrantar, ela vem para lapidar, ela vem para tirar as escórias da nossa vida, e se você não permite que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, você está dizendo não para Jesus. Você diz não para Jesus quando você não respeita as autoridades espirituais que Deus levantou sobre a sua vida. Quando você não tem respeito pelo dirigente da sua congregação, quando você não tem respeito pelas lideranças da igreja, pelo teu pastor, você está dizendo não para Jesus, porque quem dá pastores e líderes à igreja é Jesus. Você diz não para Jesus quando você vem para a igreja e aqui você se comporta apenas como um espectador, apenas como apenas como um mero participante, mas você não se envolve na liturgia do culto, você não se envolve com o que acontece no culto, você diz não a Jesus, quando o Espírito Santo, ele quer ter liberdade para agir na tua vida, ele quer trabalhar na tua vida, ele quer moldar você, ele quer quebrantar você, mas você se fecha, e você não dá liberdade ao Espírito Santo. Você diz não para Jesus, quando você se torna indiferente para o que acontece na igreja, na tua vida cristã, você é indiferente. Pode pregar que pregador for, pode ser que cantor for, pode ser que pastor for, pode ser que mensagem for, nada mexe com você, nada toca em você, você é indiferente. Essa indiferença, você está dizendo não para Jesus. Eu não quero que a tua palavra mexa comigo. Você diz não para Jesus quando o comodismo começa a fazer parte da tua vida. Você é um crente acomodado. Não, deixa eu aqui no meu lado, deixa eu aqui no meu canto, como diz, deixa eu aqui, e está tudo bom assim. O crente não pode ser acomodado. Você diz não para Jesus quando você começa a deixar o conformismo tomar conta da tua vida cristã, e você passa a viver uma vida cristã seca, uma vida cristã vazia, uma vida cristã sem entusiasmo de servir ao Senhor. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. O crente, ele tem que ser entusiasmado. O crente, ele precisa ser luz e sal, e para ser luz, luz é aquele que ilumina, sal é aquele que influencia, que dá sabor, são máximas que Jesus disse à sua igreja. E quando você não é sal, quando você não é luz, você está dizendo não para Jesus. Eu não quero influenciar ninguém, eu não quero iluminar a vida de ninguém. Você diz não para Jesus quando o Espírito Santo, através da palavra, te convence que é preciso mudança, que é preciso mudar, que é preciso dar meia volta, mas você não aceita essas mudanças, você não aceita a vontade de Deus ser estabelecida na tua vida, e as tuas atitudes são totalmente indiferentes para com a palavra de Deus. Você diz não para Jesus quando a tua busca por Deus é uma busca sem paixão. Você vem à igreja, mas não tem aquela paixão, não tem aquele entusiasmo, e as pessoas olham para você e veem você um crente apagado, um crente sem entusiasmo, um crente que tem a verdade do Evangelho, mas não tem alegria por essa verdade.
Meus irmãos, você diz não para Jesus quando a tua dedicação por Deus, quando a tua dedicação pela obra de Deus aqui na terra não ocupam o primeiro lugar da tua vida. Você dá primazia para todas as coisas, e se sobrar tempo, e se houver espaço, então eu vou à igreja, então alguma coisa para Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você diz não para Jesus quando o indiferentismo por tudo que acontece na igreja já não mexe com os teus sentimentos. Para você nada importa, é tanto fez como tanto faz. Você vem à igreja muitas vezes apenas por um costume, e mais grave ainda, alguns podem vir à igreja apenas porque tem um cargo, apenas porque tem uma ocupação na igreja. Isso é mais terrível ainda. São formas de dizer não para Jesus. Você diz não para Jesus quando você entra na igreja e do jeito que você entrou, você sai. Tudo que aconteceu no culto não mexeu contigo, não falou contigo, não alterou a tua maneira de pensar, de agir. Você está dizendo não. Jesus foi aos discípulos e perguntou: filhos, tende alguma coisa aí? E eles falaram não. E o Espírito Santo pergunta para você: tem alguma coisa aí? E alguns, quem sabe, tem que ser sincero igual aqueles discípulos, porque eles foram sinceros, eles falaram não. E quem sabe você olha para a tua vida, diz: eu não tenho nada, tantos anos na igreja, mas não tenho ainda a convicção da salvação, não tenho a alegria da presença do Espírito Santo, não sei o que é ter intimidade com Deus. Não, o pessoal fala de falar em línguas, o pessoal fala de sentir o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. Eu não creio nisso, eu nunca vi nada disso, nem sei como que é isso, porque você não tem nada. Mas o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Você não pode ficar sem nada. Você não pode ficar dessa maneira. Você não pode se conformar com isso. Poderíamos ficar aqui relacionando muitas vezes, formas que você tem dito não para Jesus. Mas eu pergunto: até quando você vai dizer não? Não tenho nada, não sinto nada, não consigo perceber nada. Quem sabe você olha para todos os lados e não tem outra alternativa. Você tem que ser sincero e você tem que confessar: não tenho nada, eu estou vazio, eu estou fragilizado, está faltando algo na minha vida, eu preciso de uma experiência a mais. Os discípulos foram sinceros e você também precisa. Mas eu quero dizer algo nessa noite. Quando os discípulos falaram: não temos nada, não apanhamos nada, estamos apenas frustrados, decepcionados, cansados. Jesus maravilhoso. Jesus já tinha um banquete preparado para eles. Jesus já tinha um banquete, já tinha peixes assados, tinha pães ali. Jesus tinha um banquete preparado para eles. Aleluia! E antes de eles comerem aquilo ali, Jesus, quando eles disseram: não tenho nada, então Jesus: ei, lance a rede para o lado direito. E quando eles obedeceram, irmãos, tudo acontece quando obedece a Jesus. Quando eles obedeceram, eles pegaram 153 grandes peixes, vieram com o barco lotado, vieram agora cheio. Por quê, irmãos? Porque eles obedeceram a voz do Mestre. Em nome de Jesus, comece a obedecer a voz do Mestre, a voz do Espírito Santo que fala contigo, e você vai ver milagres acontecer na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida física, no teu casamento, na tua família. Eu creio em milagres. E a Bíblia diz
Um detalhe, foi 153 grandes peixes, fala em grandes peixes. E outro detalhe que a Bíblia diz, e as redes não se rompiam. Aquilo que Deus tem preparado para você é grande e não vai se perder nada. E não vai se perder nada. Deus tem algo tremendo para a tua vida. E não vai perder nada. Se você obedecer à voz do Mestre, se você obedecer à palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E o próximo ano que está chegando será o melhor ano da tua vida espiritual, porque você vai fazer uma grande pesca e não vai se perder nada. Se você obedecer à palavra, se você obedecer à palavra. Mas Jesus tinha um banquete preparado. Oh, irmãos, eles estavam cansados, com fome. Jesus tinha ali um banquete, preparado para saciar a fome dos discípulos. Ele disse para os discípulos, vinde, jantai, tomai pão e peixe assado na brasa. Irmãos, o Jesus que deu alimento àqueles discípulos, que não tinham nada, que falaram, não temos nada, Ele está aqui para dar para você o alimento que você está precisando para a tua vida. O Jesus é o mesmo, e Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que fez o milagre da pesca, o Jesus que deu alimento para os discípulos, é o Jesus que está aqui nessa noite, para dar alimento para você. Se alimente com aquilo que Jesus tem para a tua vida. Jesus tem. Jesus tem algo para você nessa noite. Jesus chegou naquela manhã para mudar toda aquela situação negativa, toda aquela situação frustrante na vida dos discípulos. E se Ele chegou para mudar aquela situação na vida dos discípulos, por que, se Ele é o mesmo, Ele não pode mudar essa situação que você está passando? Os fracassos da vida não são irreversíveis. Os fracassos da vida podem acontecer, mas Jesus chega para alterar, para mudar. Eles podem acontecer a qualquer um, assim como aconteceu com os discípulos. As frustrações, as decepções podem até vir, mas se você obedecer à palavra de Deus, não vão determinar o teu futuro. Não é um fracasso, não é uma falha que aconteceu na tua vida que vai determinar que você será sempre um derrotado. Não, porque Jesus chega para alterar essa situação. Jesus chega para alterar essa situação. Os tropeços na tua jornada de fé não revelam o que Jesus tem preparado para você. E o que Jesus pensa de você. Ele viu os discípulos tropeçar, ele viu os discípulos abandonar, ele viu os discípulos sair daquilo que Jesus tinha para com eles, mas Jesus foi atrás. E disse Pedro, depois é uma outra mensagem, no versículo após, fala que Jesus conversou com Pedro à parte. Esse Jesus está aqui, irmãos. Sua vida não terminou e não pode terminar com um não que muitas vezes você disse para Jesus em algumas atitudes, negativas que aconteceu, mas Jesus está vendo toda a angústia, toda a situação. Jesus que não desistiu dos discípulos, principalmente de Pedro, é o mesmo Jesus que está aqui, e se Ele não desistiu de Pedro, o mesmo sangue que Ele derramou por Pedro, Ele derramou por você também, e Ele está aqui, Ele não está desistindo e não vai desistir de você. Por isso é que você está ouvindo essa mensagem. Tudo vai depender da tua ação e reação diante do que você está ouvindo. Eu quero lhe dizer, faça dos teus fracassos, faça das tuas derrotas uma ponte para a tua vitória e tenha intimidade com Cristo. Aleluia, obedeça a palavra de Deus e você vai ver os milagres que vão acontecer na tua vida de fé, na tua vida do dia a dia, em todas as áreas.
Eu creio que se você obedecer a palavra do Senhor, um banquete já está preparado para você. O Jesus que abençoou aqueles discípulos, tanto com a pesca como com a comida já pronta, é Jesus que está aqui para te abençoar. Um futuro abençoador de uma intimidade com os céus está preparado para você. Agora vai depender de você. Os discípulos, eles ficaram todos perplexos. E João disse para Pedro: Pedro, é ele. É ele. É ele. É ele que está aí, irmão. É a palavra dele que você está ouvindo. É ele. Não tem outro. Renda-se à palavra, rende-se a ele, e você vai ver os milagres que vai acontecer. O Espírito Santo está aí ao teu lado fazendo o papel de João, dizendo: ei, meu querido, é ele, é ele. Vai abandonar ele por quê? É ele. O Espírito Santo está aqui para alertar para você: é ele que quer te abençoar. Por que continuar dizendo não para o Senhor? Se ele tem preparado um banquete para você, até quando dos teus lábios, ou das tuas ações, ou das tuas atitudes, vão sair não para Jesus? Mas ele está aqui, ele chegou. Aleluia. Você não pode levar a vida de fé, a vida de ser crente, a tua jornada. Você não pode continuar dizendo não para Jesus. Você precisa deixar Jesus alterar a tua vida. Você precisa deixar Jesus mudar a tua vida. Você precisa ser um crente mais avivado, mais despertado, mais animado. Você precisa ter mais compromisso com a obra de Deus, com a igreja, com Jesus, com o Espírito Santo. Deus tem uma alimentação vigorosa para a tua vida. É hora de dizer sim para Jesus. Chega de dizer não. Ficamos em pé nesse momento. É hora de uma nova experiência com Deus. Quantos não você já disse, né? Quantos não você já disse? Mas chegou a hora de você dizer sim, Jesus. Eu quero ser melhor. Aleluia. Quando aconteceu todos aqueles milagres, e eles resolveram obedecer à voz daquele que dizia: olha, lança a rede para o lado direito. Lance aí. Mas a noite toda lutando. Lance. Obedeceram. E quando eles pegaram tanto peixes, João disse: é ele. É ele. João conheceu que era ele. Sempre tem aquele que conhece, né? Os outros não estavam conhecendo. O Espírito Santo que está aí conhece muito bem. É ele. Está dizendo para você: é ele, é Jesus que quer te abençoar, que tem alimento para você, que tem bênção para você, que tem vitória para você. Aleluia. E as bênçãos, eu creio, irmãos, que serão tantas que não vão romper rede. Creia nessa verdade, creia na palavra, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Deixa Deus te usar. Aleluia. Baixe sua cabeça. E que você possa ter um propósito nessa noite. Eu não vou mais dizer não para Jesus. Eu vou dizer sim, Jesus. Age na minha vida, opera na minha vida, trabalha na minha vida, venha lapidar minha vida, venha remover as escórias da minha vida. Pastor Cleide, chega aqui para orar. Aleluia. Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Pai, depois dessa palavra, Senhor, que veio do teu coração ao nosso coração, a nossa posição, Senhor, é apenas aceitar, considerar e viver essa palavra. Senhor, como amamos ouvir a tua voz, ela é vida para a nossa vida, é sustento para a nossa alma. Ó Pai, esse culto não estava apenas na agenda do homem,
mas estava na agenda da eternidade. O Senhor quer falar, quis falar e vai continuar falando conosco, porque esta palavra ela não cessa agora, mas essa palavra continua no nosso coração, nas horas que se seguem, nos dias que vão vir. Não nos deixe de fora, Senhor, dos teus propósitos. A tua igreja está aqui essa noite, Senhor, porque entende o compromisso que tem contigo diante desta mesa. E reunidos diante desta mesa, o Senhor fala conosco tão de perto. Ó Deus, nós entendemos que mesmo diante das nossas frustrações, das nossas indagações, dos nossos porquês, o Senhor sempre terá uma resposta, o Senhor sempre terá a providência, o Senhor sempre terá a direção, o Senhor sempre terá o norte, o objetivo para a nossa alma, para o nosso ministério, para a nossa chamada, para a nossa vida espiritual, já está definido pelo Senhor e nós aceitamos. Nós queremos isso, porque tudo aquilo que está na nossa mão é passivo de falha, é passivo de erro, é passivo de dar errado, mas aquilo que o Senhor já preparou para nós, não tem como dar errado, a rede não vai rasgar, a rede não vai romper, e o fruto dessa pescaria vai glorificar o teu nome e vai abençoar a nossa vida. Ó Deus, nesta noite, antes de colocar a mão no pão, no cálice, nós reafirmamos mais uma vez: nós não vamos dizer não para os teus projetos, nós não vamos dizer não para o teu direcionamento. A nossa resposta, Senhor, sempre será favorável a tudo aquilo que o Senhor tem para nós e para fazer através de nós, porque entendemos essa noite que se estivermos diante da tua vontade e cumprindo o teu propósito, demônio não para a igreja, obra do mal não para a igreja, murmuração não para a igreja, todo tipo de calúnia não para a igreja, porque estaremos diante da tua palavra, diante da tua vontade e diante da tua direção. Ó Pai, arranca de nós tudo aquilo que possivelmente nos impediria de cear essa noite como igreja e família, e que possamos, Senhor, tocar no pão e no cálice com a nossa alma pura e com as nossas vestes brancas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.